Galera, só me apresentando um pouquinho aí para vocês, né? Essa Pascoaloto tá aí de tantos, mais de 10 mil funcionários aí na vida. Meu nome é Giedre, eu tenho 26 anos. Eu vou fazer 2 anos de Pascoaloto em novembro. Eu acredito que seja em novembro. E aí eu entrei na operação em novembro de 2019, entrei no Nubank, depois de um tempo eu vim para o Santander e aí abriu aí a oportunidade de entrar na ouvidoria, né? Como processo seletivo de assistente. Foi um processo seletivo assim bem. Foi o primeiro que eu prestei desde que eu entrei na empresa, então eu só, desde quando eu entrei na empresa em 2019, eu nunca achei que eu ia estar aqui na ouvidoria. Eu achava que a minha personalidade era basicamente qualquer outra, menos a ouvidoria. E aí, quando eu prestei o processo, que eu conheci a minha líder, a dinâmica, e eu fui estudar sobre, eu falei assim, pera, tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com o que eu gosto, com o que eu faço bem. E é isso, me dediquei, passei, depois de um tempo surgiu a oportunidade para virar analista. A gente sempre escuta, né? Nossa, dá para subir, dá para fazer isso, e tudo que eu escutava que podia falou. Galera, esse tema aqui que eu estou trazendo hoje para vocês, aqui para gente, ele é um tema que me inspira bastante, tá? É um tema que eu gosto muito, porque hoje aqui na Pascoaloto nós somos humano e digital. E quando eu pensei nesse tema cordialidade digital, eu sei que até assusta um pouco, né? Eu sei que a gente fica se perguntando, nossa, mas o que é uma cordialidade? Às vezes a gente nem usa essa palavra durante o nosso dia. E aí eu fui pensando, nossa, mas a gente fala tanto sobre tecnologia, a gente pesquisa tanto sobre como melhorar a nossa comunicação aqui dentro da empresa, e a gente vai pensando e a gente vai buscando. E aí eu pensei, poxa, se a gente investe tanto em ferramentas, a gente investe tanto em comunicação, a gente escuta tantas palestras sobre isso, a gente vê tantas pessoas aqui se desenvolvendo, uma coisa que eu vi que às vezes eu sinto falta é de entender como que a gente se relaciona nesse meio. Por isso que essa nossa conversa aqui já vai começar com uma pergunta, né? Até que ponto o nosso humano ele é digital? E aí, quando eu faço essa pergunta para vocês, né, até que ponto o nosso humano ele é digital, é assim, é o meu humano, gente. O meu humano, quem que é o meu humano dentro da empresa? É a minha líder, é a pessoa que eu convivo todos os dias. É o pessoal do RH, são setores apartados que às vezes eu nem conheço, mas são os meus humanos, os humanos que eu interajo. E aqui nessa nosso primeiro post-it, que eu adoro, vem a pergunta, gente, quem que é o nosso humano? Aqui eu separei para a gente entender primeiro, que esse é o primeiro questionamento aqui da nossa conversa, que a gente tem dois humanos, os humanos que a gente convive assim, ó, todos os dias. O nosso humano organizacional, que é ali o nosso Pascoalover nosso Pascoalover da vida, e nós temos também o nosso humano institucional. Gente, buscando ali, ao pé da letra da palavra, o que é um humano institucional é basicamente aquele humano que a gente convive com regras. Então, assim, beleza, o nosso humano organizacional, que é o nosso Pascoalover, ele também é o nosso humano institucional, porque dentro da nossa empresa existem regras. Dentro da nossa sociedade, aqui que a gente convive, do interior de Bauru, existem regras que nos aproximam. E é elas que vão determinando ali a nossa convivência. Então a gente já sabe quem que é o nosso humano, com quem que a gente lida. O humano que a gente tenta atingir também todos os dias aqui trabalhando, tanto na operação, quanto na auditoria, quanto no planejamento, esse é o principal humano que a gente busca atender todos os dias. É por isso que a gente está aqui. E aí, quando a gente sabe qual humano a gente quer atingir, a gente tem que pensar como é que a gente vai fazer isso, como que nós vamos interagir com ele. E é daí que eu tirei a palavra cordialidade. Quando eu fui pesquisar, eu joguei no Google. Eu falei assim, não, o Google vai ter que me dar uma resposta. E ele me deu cordialidade, qualidade de ser cordial. Não respondeu a minha pergunta. Fui pesquisar um pouco mais e eu vi que cordialidade, muitos autores, muitos escritores interpretam ela, que é a melhor forma de nos portar em um ambiente, de nos portar com uma pessoa. Então, quando a gente escuta, nossa, fulano não foi cordial comigo.
Ah, fulano não foi educado, não me tratou da maneira que deveria, não interagiu comigo. E aí, se a gente linka, gente, uma forma ideal de se portar e o meio que a gente vive hoje, que é um meio, assim, extremamente digital, em tudo, é isso que a gente tem que pensar. O que é essa nossa cordialidade nesse meio digital? Como que nós estamos interagindo com o nosso outro humano? E quando eu digo nosso outro humano, não só com os nossos clientes, mas com os nossos familiares. Como é que está sendo essa interação? Ela está sendo saudável? Ela está sendo positiva? Ela realmente está desenvolvendo o melhor que a gente consegue? E são sempre esses questionamentos que eu faço. Porque hoje, gente, o que está acontecendo? Hoje nós estamos mudando o meio que estamos interagindo. Então, hoje, o que acontece? A gente está mudando o meio mais pessoa para pessoa, até por causa aí da situação que a gente está vivendo do Covid. Então, nós tivemos que mudar ali a nossa rotina, nós tivemos que mudar o nosso meio de interação. Só que a gente não pode colocar a culpa na pandemia, porque antes mesmo de tudo isso que está acontecendo, nós já estávamos interagindo num meio extremamente digital, por aplicativos. Hoje, a maioria aqui das carteiras da nossa empresa, né, a gente faz o contato com o nosso cliente via WhatsApp. E é isso que eu quero trazer. O nosso ambiente de interação está mudando. Se o nosso ambiente de interação muda, as relações, o modo de tratar as pessoas também. E é isso que eu quero trazer, que é isso que não estamos fazendo. Não estamos mudando a forma como a gente está se relacionando com outra pessoa. A gente está só mudando o meio, a gente está só mudando o transmissor. E esquece que a forma, a cordialidade que a gente tem que ser moldada, né? A gente pode colocar assim, cada meio também tem que mudar. Eu lembro disso até hoje. Isso foi um dos primeiros slides que eu fiz quando eu estava fazendo a apresentação, porque eu lembro quando eu estava bem, assim, bem no comecinho da primeira, segunda série, e a professora ensinava pra gente como era a forma de se transmitir uma informação, que é sempre precisa de um emissor, um transmissor, né, que é o meio onde ele se propaga, e um receptor. Hoje, como a gente está interagindo? Um humano, uma rede social, né? E quando eu falo de rede social, a rede literalmente pegar o significado dessas duas palavras. Rede, algo que interliga, e social, entre pessoas. E outro humano. É assim que está sendo as nossas interações. O que acontece é que dentro dessa cordialidade digital, dentro desse meio digital que hoje estamos inseridos, a gente está esquecendo ou não sabendo lidar com esses meios. Então, assim, a gente tem o nosso agente, que somos nós, e aí a gente tem um cliente, por exemplo, que prefere conversar. E aí a gente tem como que transferir, emitir essa mensagem para ele? Por telefone. Porque a gente está lidando com uma pessoa que quer ouvir a nossa voz, que quer saber o nosso nome, que quer sentir a interação da nossa fala. Só que tem cliente que prefere o WhatsApp, que ele literalmente prefere digitar, que ele não quer ter o contato com outra voz humana. E aí a gente precisa digitar com esse cliente, a gente precisa mandar e-mail, a gente precisa mandar mensagem no WhatsApp. E tem um cliente que é aquele que já posta em tudo quanto é lugar, né? Em todas as redes sociais. Aí a gente vai atrás dele e respondendo. Quando eu mostro tudo isso para vocês, eu vou bater muito nesse ponto, é porque a gente está sempre fazendo escolhas de como nos comunicarmos, de como transmitirmos a mensagem que a gente precisa. E o que acontece nesse meio de tantas informações é que às vezes a gente acaba escolhendo todas ao mesmo tempo. E aí que eu trago um conceito que a gente conhece muito bem, só que eu acho que a gente aplica muito errado. Principalmente ali no nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente corporativo, o que seria ali uma pessoa multitarefa. Então a gente acha que uma pessoa multitarefa é aquela que responde e-mail, que está falando com você ali via celular, que está respondendo um Teams, que está mandando uma mensagem no WhatsApp, que está ali verificando o telefone corporativo. Só que isso, gente, não é uma pessoa multitarefa. É uma pessoa multiatarefada. É uma pessoa ali extremamente comprometida em responder várias coisas e pessoas ao mesmo tempo. O que acontece, galera? A definição de multitarefas não é uma pessoa que faz várias coisas diferentes ao mesmo tempo. É uma pessoa que foca no resultado e concilia vários processos para atingir ele. E isso é um defeito do que está acontecendo aqui no nosso mundo digital. Essa é uma coisa que a gente está deixando a desejar muito, porque nós achamos que quanto mais cedo eu respondo um e-mail que estão me mandando, ou respondo a mesma informação via Teams,
estamos sendo muito eficientes, mas na verdade estamos nos acumulando e às vezes a gente não chega a um resultado final impecável, que é aquilo que a gente queria. O exemplo mais sensacional de multitarefa que eu dou e que, assim, que eu adoro é um cozinheiro. Eu particularmente adoro programas de cozinha e eu vejo que eles focam em um prato, o objetivo deles é um prato final, e eles fazem vários processos. Então, ao mesmo tempo que eles estão ali fazendo uma massa, eles estão olhando uma água esquentar, eles estão picando um legumes, e tudo isso, gente, são vários processos que ele concilia para chegar a um resultado final, no meio que ele está trabalhando da melhor forma possível. Né? E é isso que eu sempre pontuo, isso é uma característica que esse mundo, que esse meio digital está trazendo para a gente. Esse ambiente está transformando uma pessoa multitarefa em uma pessoa multiatarefada. E aí, mais uma vez, que surge a cordialidade digital. Até que ponto, né, a gente vai identificar a pessoa que a gente precisa interagir? Se eu vou mandar, por exemplo, muitos e-mails para ela, ou se eu vou mandar muitas mensagens no Teams, ou se eu vou escolher focar em um canal de comunicação para ela visualizar somente uma vez aquilo que eu preciso passar. Então, essa cordialidade também é entender até que ponto eu posso, né, ou eu devo ali contatar uma pessoa, porque ela vai deixar de ser uma multitarefa para ter várias, para responder a mesma coisa em diferentes canais de comunicação. A gente pode chamar isso de um defeito da rede social? Não, porque garante que a informação chega, só não garante que ela volte para a gente com qualidade. E mais uma vez questionando aqui, nesse meu post-it, né, até que ponto o nosso humano ele é digital, é muito simples e a gente consegue identificar até que ponto um humano ele quer ser digital através das ferramentas que ele utiliza. E aí eu falo para vocês, gente, é sempre a análise de como a gente quer atingir e nos comunicar com o outro. Por exemplo, eu dou esse exemplo aqui que é o mais nítido, né? Que é o post-it, é o famoso post-it 3M, que quem adora escrever, eu amo anotações, eu uso demais, e o celular. Hoje nós podemos escolher entre, para lembrar de alguma coisa, colar algo na tela do nosso computador, no nosso caderno, escolher termos uma agenda ou deixar tudo no celular. Eu escolher o post-it, gente, não me deixa menos digital do que a pessoa que escolhe deixar as coisas dela anotadas no celular. Entretanto, se um dia eu quiser deixar um recadinho para uma pessoa e ela utilizar mais o bloquinho e eu escrever no celular dela, ela basicamente não vai ver, porque eu não tive esse senso crítico, essa análise, eu não busquei entender até que ponto ela era digital. Porque hoje, ó, eu sei o que é um relógio digital, por exemplo, e um relógio analógico. Porém, eu escolho não ter o analógico, o digital. Primeiro, porque eu sei que ali eu vou receber várias informações ao mesmo tempo. E muitas vezes, gente, eu até deixo aqui desligado no meu próprio aparelho alguma notificação. E o relógio analógico. Quem usa o relógio analógico hoje, vocês podem perguntar, essa pessoa ela só quer o relógio para ver as horas. Ela não quer receber uma mensagem no WhatsApp ali no punho dela. Ela não quer, por exemplo, trocar uma música. Ela só quer horas. É isso que ela quer. E só que isso não tira a escolha dela em ter um digital. Porém, é uma escolha. Dentro dessa rede social, desse ambiente digital que a gente vive, podemos a todo momento fazer escolhas. E são essas escolhas que transmitem melhor ou, né, ou não tão bem assim as nossas informações. Tem um exemplo, que é esse aqui que eu adoro, que é o Spotify, o YouTube e a Vitrola. Se você for ver, você fala assim, nossa, mas a Vitrola é uma coisa muito antiga. Gente, até hoje eu conheço pessoas que têm disco de vinil. E aí elas não tinham o aparelho. A nossa rede industrial aqui de tecnologia ela fez? Ela criou uma vitrola muito melhor, né? Muito mais sofisticada, né? Digital, inclusive, né? Que você coloca na tomada, liga, recarrega, porém que tinha a mesma função que a vitrola antiga, que era muito mais rústica. Ou seja, nós com todo esse conhecimento, com essa informação e com essa tecnologia, a gente recriou algo que tem a mesma função, a mesma aparência, só que ainda lê discos de vinil. E aí você vê uma pessoa que... Tem gente que prefere o Spotify para ouvir música. Tem gente que prefere o YouTube. Eu, particularmente, não gosto muito ali do YouTube por causa dos anúncios. Enfim, eu prefiro o Spotify.
E se eu quiser, só que eu tenho uma amiga que ela já prefere o YouTube. Eu sei que se eu mandar algo de uma outra rede ali para ela vai ter uma probabilidade muito menor de ver quando não é pelo canal que ela mais acessa. E todos esses exemplos, principalmente aqui, ó, do e-mail do WhatsApp. Isso na verdade, é a realidade que a gente tem desde que começou a pandemia. Antigamente, né, ali quando a gente estava trabalhando todo mundo em loco, a gente podia ir lá, sair do nosso setor e conversar com outra pessoa, nós até tínhamos ali, nós até esperávamos o e-mail chegar, a pessoa responder, ou a gente levantar e falar com ela. Hoje, a gente está em home, a gente não vê as outras pessoas, então o que a gente faz? A gente usa o celular, a gente usa o WhatsApp. E às vezes a gente faz isso no próprio telefone pessoal dela. E aí entra mais uma vez o tema de cordialidade, que é tratar melhor possível alguém nesse ambiente digital. Muitas vezes o WhatsApp privado de alguém não é o meio oficial e corporativo. Então, hoje a gente tem Teams, por exemplo, que desde que começou a pandemia a gente usa bastante. Tem gente que não usa tanto, tem gente que usa mais. Cada setor ali tem uma desenvoltura para utilizar. Só que se a gente for pensar, quais são os meios oficiais, institucionalizados ali de comunicação dentro da nossa empresa, que a gente tem certeza que chega, que o setor ele é dedicado a olhar aquele meio? É isso que a cordialidade traz também, essas perguntas. Se um dia a gente já se perguntou qual é a melhor forma de interagir com o setor que a gente precisa sempre. E, bom, acho que vocês já podem ver que ali a minha apresentação, ela é bem do jeito que eu gosto, né? É o computador e o post-it, que foi como eu comecei toda essa ideia. E aí, quando continuei a pensar nesse tema de cordialidade digital, eu pensei assim, poxa, Gedre, não basta só identificar o melhor meio, né? Que isso a gente está deixando de fazer, qual é o melhor meio de se comunicar. É porque estamos deixando de identificar melhor esses meios de comunicação. Não só para o nosso cliente final, mas para o nosso colega de trabalho, para o nosso líder. E aí eu criei uma coisa que é uma teoria, ela ainda está em desenvolvimento, tá, gente? Ainda precisa ser muito bem lapidada, que é a teoria do 100. Gente, a teoria do 100 é basicamente aquilo que nós estamos ficando sem. Esse anagrama deu super certo, tá? O que seria isso? Nós estamos estamos deixando que a tecnologia substitua características inatas e humanas. E aí é até interessante se vocês quiserem interagir e falar assim, olha, eu faço muito isso, ou eu não faço. Porque eu vou dar exemplos que eu faço aqui no dia a dia. Por exemplo, aqui no meu anagrama, da minha teoria do 100, é aquilo que nós temos, estamos deixando de utilizar e utilizando muito pouco. Ou seja, o nosso S, sensoriais, cada vez menos, para identificar as coisas ou para entendermos, a gente está usando menos o nosso olfato, nosso tato, paladar, visão. Todos esses sentidos, eles são inatos dos seres humanos. Porém, estamos deixando de utilizar. A gente está aplicando isso na tecnologia. E a gente não está fazendo. Emocionais. Cada vez mais, gente, felicidade, alegria, raiva. Ao invés da gente expressar, a gente substitui por um emoji, por uma curtida, ou o deixar de curtir alguém, alguma foto, deixar de seguir. Estamos vinculando emoções a reações em uma rede social. E isso acontece muito. Acontece que muitas vezes elas são falsas. A gente pode mentir as nossas emoções. E se a gente mente através de um emoji, a gente nunca vai saber decifrar aquela pessoa, ou nunca vai saber chegar nela de verdade, como a gente precisa. E as neurológicas, gente, o exemplo mais assertivo que eu dou é a memória. Cada vez mais nós temos celulares que armazenam centenas de contatos, mas o telefone ali da nossa mãe, do nosso pai, do nosso namorado, a gente não decora. Acho que a gente só decora o telefone de ambulância, polícia, porque são 3 dígitos. E ainda assim, se a gente fizer aqui, ó, um bate-volta, nem todo mundo sabe. E levando em consideração essa teoria do 100, eu tenho esse post-it aqui, que a gente pode escolher. E aí eu trouxe exemplos para vocês em imagens. Então, se vocês fazem isso em algum momento, é porque vocês estão deixando de usar alguma característica inata e humana. E quando eu falo inata e humana, é porque todas as características, principalmente as emocionais e neurológicas, nós escolhemos desenvolvê-las ou não, e mais, a gente sabe que elas existem. Então, quando você tá triste, você sabe que você tá triste. Quando você tá com raiva, você sabe que você tá com raiva. Por que eu falo que isso é inato e humano? Porque o seu cachorrinho, o seu gatinho que tá ali do seu lado, se você tá em home,
Ele sente dor, ele sente fome, mas ele não sabe que aquilo é dor. Ele não sabe que aquilo é fome. Então, é mais uma prova que isso é inato, humano, e nós podemos trabalhar com isso. Gente, nessa primeira imagem aqui, é o típico exemplo de algo que a gente está deixando de fazer com o nosso tato. É algo que estamos deixando de utilizar. Então, cada vez mais a gente busca aparelhos de massagem. O que é procurar uma massagista? É capaz de, se você for um casal, você ter dado um aparelho de massagem para o seu namorado e você não ir lá fazer uma massagem nele. E o interessante da massagem, gente, é que quando você toca numa pessoa, você também é tocado. Então, o contato ele é recíproco. E a gente está fazendo isso, utilizando aparelhos de massagem, ao invés de ir lá e tocar na outra pessoa. É algo que, gente, é sensacional um aparelho de massagem, é muito bom. Aquelas cadeiras do shopping, nossa, se deixar eu durmo ali. Mas a gente está deixando de fazer. Se a gente deixa de fazer, nós deixamos de tocar no outro, deixamos de desenvolver outras emoções. Aqui que eu falei, gente, eu não sei quantos de vocês aqui caminham, andam, mas eu particularmente, todo dia que eu volto, eu passo aqui pela Nações Norte e eu vejo o pôr do sol ali pelas 6 e pouco da tarde. O que eu vejo muito são as pessoas, elas estão andando, aí elas param, pegam o celular, tiram uma foto e tiram uma foto do pôr do sol e continuam andando, admirando o pôr do sol pela tela do celular. Quando a gente faz isso, primeiro, a gente não usa a nossa capacidade neurológica de gravar aquela visão. A gente não usa as nossas características sensoriais, né? A gente não sente ali o calor do sol baixar e ficar friozinho, então a gente já não tem mais tato. A gente não trabalha a nossa visão. Então a gente está admirando por aqui, mas não olha. A gente para tirar uma foto e depois admirar aquela imagem pelo celular. E o interessante das características sensoriais é que elas são completamente linkadas com as emocionais e com as neurológicas. Porque eu não sei vocês, mas uma emoção, para mim, às vezes uma lembrança, ela me dá até água na boca, por lembrar daquele sentimento. Gente, essa daqui, eu acho, assim, eu ia deixar ela pro último, mas eu acho ela sensacional. Aulas em EAD e aulas presenciais. Eu vou até focar aqui nessa aula presencial, porque eu me reconheço muito com essa menina que tá aqui, ó. Essa do lápis na cabeça. Eu era essa pessoa na escola. Eu era, porque quando eu tinha dificuldade em algum assunto, eu colocava a mão na cabeça, eu colocava. Parecia que eu tava rezando, gente. Porque eu falava assim, Deus, me ajuda. Olha, a resposta vai ter que aparecer aqui. E o meu professor, ele via a minha cara de desespero, ele interpretava os meus sinais faciais, a minha cara de espanto, e depois vinha me dar uma atenção a mais. Olhava assim, você entendeu? Com aquela famosa frase, tô te perguntando, mas eu tenho certeza que sua alma não tá aqui. E é isso que estamos deixando de fazer. Gente, eu sei, as aulas EAD, elas são uma necessidade. Mas se colocar aqui no chat, todo mundo que ama EAD, não sei se dá uma porcentagem muito legal. A gente não gosta tanto do EAD, porque a gente não interage, a gente não vê o nosso professor. Faz um, puxa na memória, quem aqui tem um professor muito legal, extrovertido, que às vezes fazia muitas piadas, era muito brincalhão nas aulas, e deixou de fazer no EAD? Sabe por que ele deixou de fazer? Porque ele não tem mais as suas reações humanas de olhar para ele. Se ele contar uma piada e ele não vê ninguém rindo, porque ele não vai ver ninguém na tela, para ele não vai ter graça, não vai sair tão bom. É isso que acontece. Essa nossa tecnologia que sim, necessidade não estou falando que elas não são sensacionais e necessárias. Porém, quanto menos a gente utiliza a nossa desenvoltura em falar, em olhar para uma pessoa, entender a reação dela, a gente não vai conseguir passar a nossa informação de uma forma exemplar. E, por último, aqui a nossa imagem, né, de uma pessoa que ela dá muitas curtidas, dá muitos likes. E o que acontece, gente? Estamos vinculando, isso é aquilo que eu falei, vinculando emoções a emojis. Quem aqui às vezes vai embora de ônibus ou passa pelo ponto ali e vê as pessoas, todo mundo tá com a mesma cara, com o celular aqui. E às vezes você tá recebendo uma notícia maravilhosa. O que você faz? Você dá muitos likes. Aí você dá muitos coraçõezinhos assim. Aí você dá, sei lá, dá foguinho. Não sei, gente. Eu não sei até hoje que são foguinho. E aí você dá muitas curtidas. Mas a face da pessoa, ela tá congelada, tá paralisada. Se você colocar 5 pessoas, cada uma tá recebendo uma notícia diferente, uma muito feliz, uma muito triste, elas vão estar iguais. Elas só vão mudar aqui, na hora de digitar uma reação. E hoje, eu não sei vocês, mas tem gente que se assusta quando alguém liga no celular. Fala assim, alguém morreu, né? Certeza.
aconteceu alguma coisa, é a polícia, bateram o carro, porque aconteceu uma tragédia. Não estamos mais acostumados a interagir com a voz de outra pessoa. Então, se a pessoa ela vai falar alguma coisa para você, a gente se sente muito mais confortável em ler, porque a gente não vai ter a entonação dela. Uma voz, gente, a entonação de uma pessoa, principalmente na hora de uma negociação, influencia muito na escolha dela, a sua confiança, a sua desenvoltura. Porque se a pessoa está falando com você e você está, entendi, nossa, a conversa flui, porque ela sabe que o que ela está falando está sendo recebido, interpretado por você. E essas são sempre as comparações. Então, todas essas imagens que eu coloquei aqui, principalmente da agenda, né? A gente tem contato aqui que, se duvidar, se você... Gente, um desafio. Olha a agenda do seu celular, tá? Olha, quantas pessoas você não tem contato há anos e tá aqui na agenda do seu celular. Você sabe o telefone da sua mãe? Você sabe o telefone do seu pai? Tem gente, eu tô falando sério, que não sabe o telefone dos bombeiros, da polícia. Eu acho que a gente só sabe porque são 3 dígitos. Porque se aumentar mais um aqui no nosso telefone, a gente já não lembra. E aí eu pergunto, acabou a bateria do celular, não tem carregador, não tem energia, você não liga pra pessoa, né? Você não se comunica. Gente, esse post-it é um dos meus favoritos, porque quem tem aí os seus 20 e poucos anos, até 30, vai lembrar dessa frase. Somos jovens ainda, como diria o Chaves. Tem até a musiquinha, né? Eu fui pesquisar que para pautar e falar para você, gente, isso está acontecendo. Existe um estudo, né? Esse daqui foi até da UFPR, a Universidade Federal do Paraná, que a gente está vivendo uma adolescência programada, ou adolescência estendida, enfim. O que os nossos cientistas falam? Que pessoas, se você está aqui e você tem até 30 anos, os cientistas falam que você ainda é um adolescente. Que eu tenho 26, então que nós até 30 anos ainda somos todos adolescentes. Porque por causa desse meio digital que a gente está tão inserido, estamos ainda com características de jovens de 12 anos. Então nós temos insegurança em nos relacionar com outras pessoas, a gente tem pouca desenvoltura em público, temos pouca frequência em hábitos também de alta performance. Gente, eu não sou coach, tá? Eu não tirei isso também de um livro de coach, tá? Também nada contra. Mas esses hábitos de alta performance, não tô falando que acordar todo dia às 5 horas da manhã e subir uma maratona. Não. Hábitos de alta performance são aqueles que você faz todos os dias, com uma devida frequência, e ele te traz benefícios a longo prazo. Então, hoje, por causa de todos os exemplos que eu mostrei para vocês, principalmente da quantidade exacerbada de interações que a gente tem nesse meio digital e não saber interagir nisso, somos adultos de 30 anos com essas características, de jovens de 12, que já éramos para ter superado, mas a gente ainda insiste em utilizá-las. Gente, quem aqui conhece adolescente ou pré-adolescente sabe que eles não gostam de acordar no mesmo horário, eles não gostam nem de tomar banho, eles não gostam de comer num horário definido, tá? As regras, os hábitos de alta performance que eu falo, que vão levar ali a um objetivo final muito legal a médio e longo prazo, eles são desenvolvidos nessa faixa etária, mas com muito custo. Inclusive o acordar cedo, ou acordar em um horário definido, que te ajude a executar com precisão as coisas que você necessita para uma boa saúde física, mental, biológica, enfim. Nesses hábitos de alta performance que eu sempre falo. E aí, gente, juntando tudo, humano e tecnologia, eu trago 2 pensamentos aqui, que eu acabei desenvolvendo quando eu fui criando toda essa teoria. Que a tecnologia ela tem que ser inserida no nosso meio para melhorar cada vez mais características humanas, aquelas inatas que eu mostrei no outro post-it, e não o oposto. E que quando utilizamos de apenas uma ferramenta, de duas uma, ou nós nos tornamos dependente dela, ou nós melhoramos a nossa performance. E é isso que eu quero passar. Hoje, nós temos todas essas ferramentas, a gente tem inteligência artificial, a gente tem robôs, a gente tem máquinas que fazem por nós para melhorar o que somos de melhor como humanidade, para melhorar o que temos de melhor como características humanas, e não o contrário. E eu passo para vocês que tudo é uma questão de escolha. Eu não quero que vocês achem, nossa, isso daqui é uma palestra para a gente ficar contra a tecnologia. Não. É um bate-papo para a gente entender que nós podemos escolher. É um bate-papo para entendermos que nós podemos mudar os nossos hábitos a todos os momentos. E que esses hábitos vão nos ajudar a desenvolver cada vez
tecnologias surreais e melhores e maravilhosas. Nesse último pontinho, eu trouxe um ponto de interrogação. Por quê? Nós podemos ser digitais e ainda humanos. O que nós precisamos é escolher bem. E essa escolha depende se vamos utilizar muito bem uma ferramenta e desenvolver toda essa cordialidade nesse meio digital, porque se a gente deixa de utilizar isso, não vamos entender o que o outro precisa, ou nós seremos usados como ferramenta. Se vocês não sabem se você é a ferramenta, se você é quem escolhe usar a ferramenta, eu acho que a resposta já está aí, gente. Muito obrigada. Gi, perfeito. Nossa, muito obrigada pelas suas colocações, pelas reflexões que você trouxe para a gente. Eu fui me identificando a cada momento que você foi falando aqui. Serve muito para a gente olhar. A gente estando aqui na empresa, nossa empresa é reconhecida pelo Money Digital, e a gente ter esse cuidado mesmo com o quanto a gente coloca da tecnologia e quanto a gente tira do nosso ser humano. É muito legal, de verdade, tá? Parabéns, viu, pelas suas colocações. Gente, agora vocês podem lotar aí o chat mesmo, tá? Para fazer perguntas, se vocês tiverem sobre o tema, se alguém quiser falar também, né? Vocês fiquem à vontade. Eu vou até acompanhar aqui agora o chat, gente. Oi, gente. A Vivi, Oiê, eu sou tudo bem, analista 1. Tudo. Oiê. Eu só queria fazer uma colocação a respeito dos pontos que a Gi tratou, né? Primeiro, parabenizar ela pela apresentação, que foi maravilhosa. Ela fez colocações, assim, fundamentais e muito importantes para o dia a dia nosso, e que realmente estão se perdendo aí com essa tecnologia toda, né? A gente sabe disso. A tecnologia, ela vem muito para agregar, para ajudar, mas a gente realmente não pode esquecer desses pontos que ela colocou, que eu acho que faz toda a diferença nessa cordialidade. Só acrescentando aqui, eu já trabalhei em outras empresas, e uma vez eu fiz um teste com operadores mesmos, né? Eram profissionais que vendiam cursos, eles ligavam para ofertar alguns cursos, e eu notei que eram poucos operadores, até era uma empresa pequena, e eu notei que muitos deles às vezes chegavam meio mal-humorados, e isso assim, lá atrás, tá, gente? Porque eu não sou nessa faixa etária aí dos 30, eu já passei um pouquinho dessa idade, mas eu notava que às vezes eles não chegavam muito bem para trabalhar, e aí eu fiz um teste, eu coloquei um espelho em cada PA de cada operador, e eu falava, e eles não entenderam. Eu cheguei, coloquei um espelhinho em cada um e falei, gente, olha, isso aqui é um espelhinho para vocês. E aí eles falaram, mas para que isso, Vivi? Eu falei assim, olha, é o seguinte, cada vez que vocês chegarem para trabalhar, eu sei que a gente não chega muito bem, às vezes, não está naquele dia bom, mas vocês estão falando com clientes e vocês têm que ser o mais humano possível no atendimento com esse cliente, né? E o cliente, ele percebe, foi que teve uma pessoa que colocou no chat sobre a voz, né, o sorriso na voz, quando a gente fala com o cliente. E aí eu falei para eles, para a gente ter esse sorriso na voz, então a gente vai assim, quando nós ligarmos para alguém e a gente perceber que a gente não está bem naquele dia, olha para o espelho e dá um sorriso. Porque quando você olha no espelho e você percebe que você está de cara amarrada, de cara fechada, que você está bravo com alguma coisa, você se assusta olhando no espelho. Então, quando você sorri, muda o seu tom de voz, muda o seu atendimento, e você faz um atendimento muito mais humanizado. E lembrando, né, que você está ali falando com uma outra pessoa do outro lado, ela não te conhece, você não a conhece, mas esse acolhimento tem que existir. E essa cordialidade tem que existir. Eu tenho feito muitos recadinhos para a operação, tratando muito disso. Seja cordial, né? Faça dessa cordialidade um atendimento legal, que você tenha um retorno, um resultado bacana dentro da operação, e também com os colegas internos, né? Eu acho que falta muito essa questão aí do toque, de você chegar e pôr a mão no ombro de um amigo e falar, e aí, tá tudo bem hoje? Isso falta muito hoje. Eu sinto muita falta disso, eu acho que isso faz toda a diferença em qualquer que seja o atendimento. Então, todas as colocações que a Gi colocou, realmente é uma coisa assim fantástica. E assim, eu parabenizo ela de novo, porque a apresentação dela foi muito boa e eu acho que isso vai agregar para todo mundo muito no dia a dia. Parabéns, viu? Obrigada, Vivi. Obrigada. Sensacional. Bom, tô acompanhando aqui, tá só elogios, tá até travando o meu chat, mas o pessoal aqui falando que gostaram muito, que é muito útil mesmo para o nosso dia a dia.
E obrigada, Vi, também pela sua contribuição. Muito legal essa sua iniciativa também. Acho que vale muito para os nossos operadores, para as carteiras que a gente tem, então vai ajudar muito, com certeza, na qualidade nossa. Eu não ouvi nenhuma pergunta aqui, mas a gente tem uma perguntinha, tá? E aí, se vocês quiserem, pode mandar, gente. Alguma coisa que vocês querem que explane ou que contribua mesmo, tá? Bom, eu vou fazer uma pergunta então, Gi. Como podemos aprimorar a comunicação em uma empresa do porte da Pascoaloto, que tem setores tão diversos e específicos? Gente, essa pergunta, ela antes de tudo é uma reflexão. Por exemplo, nós somos a Pascoaloto, somos uma empresa antes de tudo de quê? De comunicação. Então, antes da gente buscar se comunicar muito bem com quem está lá fora, a gente tem que ter uma comunicação o máximo, assim, sensacional aqui dentro. Então, assim, uma coisa que ajuda muito e que empresas assim, multi-internacionais estão fazendo é um organograma da empresa. Por exemplo, aquele setor ali, a maioria das demandas vem por e-mail. Então, se eu olho um organograma organizado ali, perfeito da empresa, e se eu quero me comunicar com aquele setor, eu não vou mandar mensagem no Teams, eu não vou mandar mensagem no WhatsApp, eu vou mandar mensagem no e-mail, porque é onde aquele setor melhor se comunica e está com a atenção ali muito focada. Uma outra coisa também seria, por exemplo, você perguntar ali para um setor que você interage muito todos os dias, se você precisa falar com ele sempre, qual a melhor forma de fazer isso? Olha, eu preciso me comunicar com você todos os dias. Qual seria o melhor canal? E também a gente entender quais são os canais sociais da empresa, Mar. Sempre. Gente, o nosso WhatsApp privado, nosso celular privado, ele é um canal institucional pela empresa. A gente tem que se comunicar por ele. Foi institucionalizado? Ou é o Teams? Eu não uso tanto Teams, mas se é um canal oficial da empresa, a gente tem que usar. Né? Talvez não seja aquele que a gente melhor recepciona as informações, mas se é oficial, a gente usa. Os que não são oficiais, é melhor a gente ir deixando de lado, porque senão é um acúmulo de informações assim muito grande. Perfeito, Mari? Gi, quero fazer uma pergunta. Como que a gente pode trabalhar a cordialidade no ambiente ou no meio físico? Gente, a cordialidade é colocar os nossos sentidos inatos e humanos em prática. Então, vamos ter uma escutativa com o coleguinha. Vamos, às vezes é importante, vamos ligar para a pessoa, né? Porque se a gente pega ela de surpresa, já é sensacional. A gente já tá vendo como é o dia dela. Tem gente que não gosta, mas é importante. Entender como funciona muito bem o setor que a gente precisa todo dia. Então, a gente trabalha na Pascoaloto, a gente abre muito chamado. Não adianta a gente abrir centenas de chamados e lá a gente sabe o que são emergências, mas a gente precisa, como um hábito de alta performance, se programar para essas emergências irem diminuindo. Então, respeitar ali o fluxograma de cada setor, respeitar como funciona a ordem, as demandas. É uma cordialidade digital, porque a gente faz isso por sistema, e é cordial ali com a pessoa, né? É educado respeitar ali as demandas dela. Perfeito. Obrigada, Gi. Obrigada, Gi. Bom, acho que não temos nenhuma pergunta aqui a mais. Eu vou fechar então, né, gente? Deixa eu só ver aqui. Chegou uma mensagem. Não. Beleza. Bom, gente, então vamos ficando por aqui, né? Foi uma tarde muito proveitosa, essa quase uma hora aqui com você, né, Gi? Passou, nossa, tão rápido. Parabéns, fico muito, muito feliz. Aí eu acompanho um pouco do seu desenvolvimento aqui na empresa enquanto seleção. É muito legal ter você aqui fazendo parte, mostrando realmente essa atitude de fazer a diferença, sabe? De trazer algo que engrandece a nossa vida. Então, agradeço mesmo, em nome do RH, em nome de todo mundo e também da empresa, tá? Bom, como sinal de gratidão, também você vai ganhar um mimo, né? O recebidos do TED. A gente vai enviar por malote, devido aí às questões que a gente não está no presencial, mas a gente vai enviar a nossa caneca oficial do TED, personalizada, e também o livro que você escolheu, né? Que você continue com essa atitude, viu? Que é muito importante para a gente. Bom, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Acho que tá tranquilo, né? Então,
Gente, agradeço a participação de vocês também, que tiraram esse tempinho aqui. Não sei se nós temos pessoas externas, os convidados aí de fora, né? Agradeço também a participação de quem está aqui acompanhando. A gente também vai estar tendo mais TEDs, tá? Então acompanhem aí os informativos, as redes sociais, que a gente divulga para vocês. Sempre um tema diferente, um tema que vai agregar muito aí para o nosso dia a dia. Então, acho que é isso. Eu conto com a presença de vocês aí nos próximos também. Gi, se você quiser se despedir, encerrar também. Não, tá ótimo, gente. Obrigada a todo mundo que aí reservou essa 1 hora. A gente sabe que é meio corrido, mas é tudo questão de se programar, né? Também foi corrido lá na empresa, a gente sai e liga aqui, rezar para não travar tanto, que travou, mas depois fluiu. Obrigada mesmo por agradecer as minhas líderes que, nossa, me apoiaram assim de um jeito gigantesco. Elas também não conheciam esse tema, que eu estudo a eles há algum tempo, ficaram surpresas, eu acho, quando eu falei assim, olha, eu quero participar, já me inscrevi, na verdade, eu vou participar, já estou até agendado. Elas foram muito receptivas, muito proativas, me ajudaram demais. Todo mundo que está aqui do meu setor também, da ouvidoria, hashtag Time Ouvidoria, só amor aqui, gente. Saudades de todos, Adorei. saudades do que ainda não vivemos, né? Porque eu entrei para a ouvidoria, já estava na pandemia, eu estava a gente já estava aqui em home, né? Então, saudade do que não vivemos ainda, mas vamos viver. Vamos viver. Perfeito, Gi. Isso aí. Parabéns, ouvidoria também, esse time que a gente ama e que é tão importante aqui para nossa empresa, viu? Perfeito, gente. Acho que é isso. Mar, quer despedir também? Mari? Sim. Bom, Gi, queria agradecer você também. Faço das palavras da Má, as minhas, né? Porque são Má e Mai. Nossa, foi um tema assim muito legal. Até quando você comentou pela primeira vez, eu fiquei, nossa, quero saber mais sobre, né? Não tinha muito conhecimento. Achei super legal o que você falou, até do pôr do sol, de tirar foto e ficar olhando a tela, ao invés de da gente parar e apreciar, né? Me pego fazendo isso um pouco e também vejo outras pessoas fazendo, a louca de tirar foto, né? E, nossa, adorei, foi um aprendizado bastante. Queria agradecer. Eu que agradeço, meninas. É muito bom estar aqui. Perfeito, gente. É isso então. Muito obrigada pela participação de vocês. Uma boa semana pra gente. E a gente se vê nas próximas. É isso aí, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Gi. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.